Queridos, nós temos uma palavra nessa noite, uma palavra bem na medida, tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Amém? Peço sua atenção, prometo que não vou demorar dessa vez, mas vou tentar, irmãos, vai ser bem na medida, como eu brinco lá na congregação, né? Quando você menos perceber, você já vai estar em casa, descansando já para mais uma semana de desafios. Amém? Tenho certeza que é uma palavra que vai abençoar o seu coração, tá bom? Nessa noite. Todo mundo achou aí Mateus capítulo de número 22? Amém? Mateus 22, versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 14, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre a parábola das bodas. E o tema dessa palavra, diga assim, as vestes para o reino. Diga, as vestes para o reino. Para ficar mais fácil, as roupas do reino. As roupas para o reino. Diga, as roupas para o reino. Olhe para o seu irmão e diga assim, você está usando as roupas do reino? Diga, você está usando... Fala como crente, fala como servo. Ei, meu irmão, tu está usando as vestes do reino? Tu está usando as roupas do reino? Procure alguém, chegue com essa pessoa e fale assim, você está usando as roupas do reino? Amém? Então essa é a palavra de hoje, as vestes para o reino você está usando. Vamos ler o versículo 1, capítulo de número 22 de Mateus. Amém? Diz assim. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então enviou ainda outros servos com estas ordens, dize aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. O que é as bodas, queridos? O que é bodas? O que é bodas? É o festa do casamento, ali é o casamento, né? Celebração ali. Eles, porém, não se importaram, e o que aconteceu? E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Amém? E os outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, a quantos encontrardes? E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, né? Ficou calado, sem responder nada, né? Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Diga misericórdia, Jesus. Amém? Pode sentar, querido, em nome de Jesus.
Quero trazer essa palavra. Obrigado, meu pastor Sérgio, minha pastora Júlia, pela oportunidade. Amém? É uma alegria estarmos aqui. Lá as demais congregações da missão, né, está havendo os cultos, né? E tudo para a honra e glória do Senhor. Estamos numa missão e estamos celebrando o Senhor. Nós temos também um grande desafio, como a nossa pastora Júlia falou, que é ganhar vidas. Amém? O que diz a palavra, nós temos que ir fazer discípulos, temos que ter esse desejo. Mas ter esse desejo não é muito simples, né? Porque requer a gente se negar todos os dias e levar essa palavra de urgência. As pessoas aí no mundo, irmãos, elas estão precisando de Deus, só que elas não perceberam isso. E nós somos essa voz que vamos levar essa palavra para que elas possam vir para o Senhor. As pessoas no mundo, elas acham que estão bem, mas no fundo elas não estão bem. Elas precisam de Deus, né? Elas precisam de Deus. Dinheiro tem a sua importância, né? Os bens, mas isso não produz a verdadeira alegria. A verdadeira alegria está no Senhor Jesus Cristo. Amém? Ninguém aí que está vivendo no mundo, como eu disse, tem uma real alegria. E nós somos os responsáveis de levar essa mensagem de salvação. Amém? Mas o que eu quero também falar nessa noite, irmãos, é sobre essa parábola tão impactante, essa parábola tão importante para os nossos dias, tá? Por quê? Porque essa parábola, ela vai trazer um aspecto do reino dos céus que é bastante relevante para todos nós. Essa parábola, nós podemos dividir ela em duas partes. A primeira parte dessa parábola é entender que o reino de Deus, ele é urgente. E as pessoas são convidadas para este reino. E este reino não é a igreja. Embora a igreja, ela é a embaixada do reino, mas a igreja não é o reino. Ela é a embaixada, no qual o reino é conhecido. Mas ela não é o reino. O reino é muito maior do que a igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando do prédio. Eu estou falando no sentido denominacional mesmo, né? Então, o reino não tem placa, embora ele precise aqui, né, no contexto social. Mas esse reino, ele é urgente. Por isso que o reino é comparado aqui nesse particular como um banquete. Que o rei está chamando. E imagine o seguinte, irmãos, por exemplo, se hoje o presidente da República, vamos colocar seja quem fosse, né? Podia ser o atual presidente, ou o presidente anterior, ou um futuro presidente, ele chegasse e falasse bem assim: pastor Sérgio, pastora Júlia, estou convidando vocês para participar de um evento aqui em Brasília, com tudo pago, vocês fazem um bom trabalho em Manaus. Eu pergunto para vocês, eles têm como negar esse convite? Eles não podem, porque é uma autoridade no país que está o quê? Convidando. E um rei, irmãos, que é só uma comparação, o rei faz um convite muito maior. Quando fala que um rei está fazendo um convite, é inegociável. Ou melhor, né? Não pode ser negociável, melhor dizendo, a presença. Ah, não vou poder ir. O rei falou, tem que ir. Claro que eles poderiam até por algum motivo dizer, olha, eu agradeço o convite, embora o presidente não vai fazer nada contra eles. Mas quando é um rei que faz, não pode dizer assim, eu não vou não. Agora pasme, o que está acontecendo aqui? As pessoas convidadas estão o quê? Negando esse convite. Elas estão fazendo pouco caso. Então, isso aqui já nos ajuda a entender que vir para o culto, participar, servir a Deus, estar em comunhão, é um pedido inegociável. Porque Deus já nos dá 7 dias, muitos de nós trabalhamos, e muitas vezes queremos entrar pelo domingo fazendo as coisas, sem separar um dia para o Senhor. Um dia para mim me desligar mesmo de futebol, desligar de política, de religiosidade, de trabalho, para mim me ligar com Deus, porque Ele está me convidando para as suas bodas, para a boda do seu filho. E aqui o filho, vocês sabem quem é? É nosso Senhor.
Aqui é uma linguagem figurada para mostrar que Deus, a partir do seu Filho, está convidando pessoas para o casamento, para as bodas. E pasme, eu não vou não. Tenho que nada para ir lá não. Procura. E aí, irmãos, o que vai acontecer? Aqueles que, diz a palavra aqui, que foram levar o convite para aqueles que não quiseram ir, eles com raiva pegam os serventes e ainda matam. Os enviados. É ou não é assim que as pessoas fazem com a gente que leva a palavra? Mas apesar disso, nós precisamos levar. Só que aqui também fala de um juízo. O rei fica sabendo. Mas o que o rei vai fazer? Vou matar esses perversos, esses malvados. Isso aqui fala do juízo escatológico. Que, irmãos, esses estão perdidos. Ainda que aqueles possam rejeitar a palavra, nós devemos levar a palavra para eles. Cabe a Deus o julgamento. Mas aqueles serventes foram. Não, Senhor, eles não querem não. Você vai atrás deles, aí não querem não. Um saiu falando aqui que não quer saber do evangelho não. Mas não falaram isso, eles foram. Quem vai julgar é o rei. Quem tem que levar a palavra somos nós. Se vamos ser esbofeteados, mortos, aqui vamos levar para o lado emocional. Quantos de nós somos mortos, irmãos? Irmãos, eu já fui expulso de casa de pessoas por estar levando o evangelho. Vá pregar essa palavra para sua mãe, ninguém precisa desse negócio de evangelho aqui não. Dói, irmãos, ouvir isso. Mas a gente precisa amar. Jesus nos chamou para fazer o ID, não foi para julgar. A gente sabe que eles estão perdendo uma grande oportunidade. Eu falo, meu filho, quem vai mudar você é Jesus. Enquanto você não tomar uma decisão, uma posição para servir a Deus, tua vida não vai mudar. Agora, quando você se decidir por Ele, a tua vida vai ser transformada em nome de Jesus. Amém? Então nós precisamos o que? Levar. Só que o que eu quero falar mais, eu quero me focar numa coisa aqui. Eles rejeitaram, meu pastor. Aí vão lá com o rei, os que sobraram, que ficaram vivos. Olha, mataram alguns dos servos que foram levar a palavra. Aí o rei mandou matar e ele fala agora assim, faz o seguinte agora, estende o convite agora para todo mundo. Os maus, os bons, que eles venham participar, né, desse momento. Aí eles foram, e disse que a casa ficou cheia. Aí é que vem a revelação. Essa casa cheia, irmãos, tem um detalhe no versículo 11. Entrando, porém, um rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ele fala, ei, vem cá, ei, cadê tua roupa? Aí ele fica emudecido. O que acontece com ele? Como é que você entrou aqui sem as vestes nupciais? Então ordenou o rei aos servos, amarrai-o de pé e lançai-o para fora das trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, essa parábola é muito tremenda. Isso aqui me impacta. Quando você entende essa parábola, você se estremece todo. No primeiro momento da parábola, foram chamadas pessoas para participar do reino, mas elas não quiseram. Será que tem alguém aqui assim? Será que tem alguém nas nossas outras congregações assim, nas igrejas por aí? Tem. É o que mais tem. Rejeitaram. Beleza. No segundo momento da parábola, a casa fica cheia. Só que aqui muda o aspecto. Não é só vir, é estar com as vestes. Quando eu me visto para ir, por exemplo, como eu estava dando um exemplo, a pastora vai lá, o pastor Sérgio lá em Brasília, um exemplo. Eles vão chegar de qualquer forma lá agora? Como é que eles têm que ir? Eles vão entrar com qualquer roupa lá no Planalto, de sandália, assim que eles vão chegar lá? Como é que eles têm que chegar lá? Bem vestido. Pode chegar com a roupa rasgada lá? Pode chegar de sandália, não que usar sandália é problema, eu estou falando, vocês estão me entendendo, para chegar numa celebração diante de uma autoridade, para estar diante de uma autoridade. Pode de sandália? Pode de bermuda? Como é que tem que ir?
A mulher vestida, né, com vestido, e o homem, pelo menos, irmão, com, né, se não for o paletó, mas pelo menos como o pastor Sérgio está, com uma roupa, uma gravata social. Porque a ocasião requer uma roupa específica. Agora, traga isso para o lado espiritual. Como está a sua vida espiritual diante de Deus? As vestes espirituais são a justiça, a obediência do reino que eu me coloco para estar aqui, por exemplo, nessa noite. Eu não posso dizer que sirvo a Deus com vestes de maldade, quem está entendendo? Com vestes de mentira, com vestes de arrogância, com vestes de hipocrisia, com vestes de coisas ruins do velho homem que não agradam ao Senhor. Aqueles que no final da sua trajetória continuarem com essas vestes, o que foi dito para ele? Ei, amigo, por que tu não estás com as roupas do reino? Lança fora, e lá vai haver choro e ranger de dentes. Mas ele chama, irmãos, para estarmos vestidos com as roupas do reino. Quais são as roupas do reino? O amor, a misericórdia, a paciência, a longanimidade, o participar do culto, o perseverar. Este é o grande convite que o Senhor faz para mim, faz para você, para fazermos parte, ser um bom marido, ser uma boa esposa, um bom discípulo. Como é que você está fazendo a obra nesta casa? É pensando no financeiro? É dizendo que vai fazer e não faz? É dizendo que ama, mas no fundo o coração está cheio de corrupção, de malignidade, de torpe pensamentos? Veja que o segundo aspecto dessa parábola, ela fala sobre vestes. Agora, não adianta estar apenas nas núpcias, né? Nas bodas, mas agora tem que estar também com as vestes apropriadas. Como é que tu entrou aqui? Não. Ei, manda esse aí para fora. Ele não pode estar aqui com essas vestes. E o Senhor está nos vendo hoje as nossas vestes espirituais, a vestes da nossa alma, do nosso coração. Como é que estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, à luz da palavra de Deus? Irmãos, estar nas bodas é ter vestes, irmãos, verdadeiramente transformadas. É falar, eu não posso estar de qualquer forma, eu preciso mudar, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso permitir que o Senhor faça essa obra na minha vida. Estar, irmãos, com vestes espirituais ruins é zombar do mestre. É um dos piores pecados, irmãos, que todos nós podemos carregar, que é o pecado da hipocrisia religiosa. Eu digo que sou uma coisa, mas na verdade eu não sou aquilo. Não estou dizendo das nossas falhas humanas, das nossas dificuldades, porque nós temos nossas falhas humanas. Eu estou falando de um comportamento que não muda. Alguém que não consegue mudar, que reiteradamente está errando sempre naquele pecado e não consegue ter uma mudança verdadeira na presença do Senhor. Queridos, isso é muito sério. E nós precisamos, na primeira etapa, levar a mensagem, mas quando aqueles chegarem no reino, eles precisam mudar suas vestes. Irmãos, estamos no tempo onde somos guiados por tecnologias que está afastando muitas pessoas. Irmãos, a luta para as pessoas virem à igreja é um desafio muito grande, mas nós não podemos nos desanimar. Hoje, como é o culto de missões, precisamos levar essa mensagem de urgência. Irmãos, é o rei que está chamando. Eu tenho que pensar, meu pastor Sérgio, minha pastora Júcia, aqueles líderes que aqui estão, nessa urgência. Eu preciso ir, irmãos, atrás das pessoas. Elas estão perdidas. Irmãos, e aquele que está desviado? Aquele que está afastado? Ou que está aqui nessa noite, mas suas vestes ainda não mudaram? Ou que pelo menos está mudando essas vestes para serem pessoas melhores. As vestes do reino, vestes de justiça. Irmãos, eu acho lindo quando a Bíblia fala vestes de justiça.
Está com vestes de justiça, está vestido com as roupas de Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurados pobres de espírito, porque esses é o que verão a Deus, serão cheios de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, aquele que o problema está rolando dentro de casa, mas ele é o primeiro a ajudar para que as coisas fiquem melhor. É aquele que olha as necessidades da igreja aqui no meio da comunhão e fala, eu vou ajudar. E não é dinheiro, não vou fazer por dinheiro, eu faço por amor à obra. Porque ainda que o homem não me veja, mas o Senhor que vem em secreto te recompensará. Sabe quando você tem certeza que... Como é que é o nome do casal que está ali, minha pastora? O nome da família ali? O irmão André, irmã Socorro. A gente faz as coisas. Aí a gente fala bem assim, poxa, ninguém viu. Ainda bem, porque ele está vendo. Quando ninguém nos vê, ele nos vê. E quando ele nos vê, aleluia, a tua bênção é garantida. Você vai saber quando você é abençoado por Deus, quando o homem não vê. Meu Deus, isso é tremendo. A pessoa fala assim, ninguém me viu, tu já recebeu teu galardão, tu vai receber de homem, e receber de homem é pouco. Mas quando ninguém te viu, e fala, eu fui abençoado, meu Deus, eu já recebi a bênção. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, olha que coisa maravilhosa, a Bíblia fala disso, de pessoas que oraram, aparentemente não aconteceu nada, mas a Bíblia fala, e Deus liberou o anjo, a pessoa não viu. Porque quando você acha que ninguém está vendo, quando você acha que Deus não ouviu, aí que ele ouviu. Você pode ter certeza das tuas bênçãos quando o homem não vê, mas Deus vê. Deus viu aquela cesta básica. Deus viu a oferta que você deu à obra, ao pastor. A botija de gás que só o pastor viu, ou quem recebeu que viu, mas ninguém viu. Vai tirar. Você fala bem assim, será que alguém está olhando? Opa, ninguém. Aí que você tira. Você não levanta assim, aí dá aquela esticada para ver se alguém está vendo, aí tira foto, posta no grupo. Após é problema? Não, não vejo problema não, porque a gente tem que divulgar mesmo. Mas eu não estou falando só da questão de uma divulgação, mas eu estou dizendo da tua essência, não querer que ninguém saiba. Você chegar, é sério, com 50 reais, 100 reais, bota na mão do pastor, meu pastor, é para o senhor, só pegue. Aquele que vem em secreto te recompensará. Você chega no final, vai todo mundo embora, fala assim, irmão, não vai embora não, eu trouxe uma cesta básica para o senhor, eu trouxe uma botija de gás, ou simplesmente, irmãos, pastor, a gente nem fala, pastor, vou chegar cedo e vou dar um grau na igreja, vou dar uma organizada, porque aquele que vê em secreto, isso são vestes. É chegar para tua esposa, ela fez algo ali para você, você colocou 50 reais debaixo do prato, assim, ó, do seu prato. Aí você come do prato dela, né? Aí ela come, aí ela assim, 50 reais? Agora eu sou empregado agora para ficar tá pagando. Aí fala, não, meu amor, é porque se lá fora a gente dá gorjeta, por que eu não vou dar mais do que uma gorjeta para você, meu amor? Você manda aquele pix que ela não está esperando, manda para ele. Isso é vestes espirituais. O coração está malicioso, mas você está repreendendo. Não, não vou abrir meu coração para malícia. É ver aquela enviada do cão passando, aí você fala, está repreendido. Olha para cima mesmo. Um dia a gente foi para um banho lá na Lagoa, minha pastora. Jans foi com a gente também, né? Lá na Lagoa Lagoa Verde, Lagoa Azul, tem lá para Presidente Figueiredo. Aí tá, fomos num dia, não sei se foi numa segunda, numa terça, né? A gente tentou chegar num dia neutro. Aí quando chegou lá, meu pastor, a mulher daquele jeito, só faltava, era melhor andar nua, porque nua já estava. Que aquele fiapo de roupa não é roupa. Todos que estão andando tudo nu. Aí eu todo tempo assim, olhando para cima, apesar de que esse irmão é doido. Aí eu todo tempo para cima assim. Aí a gente sentou o mais reservado possível.
Não porque eu não queria contar, até porque tá demais. Mas por quê? Para a gente não dar trela para o nosso coração. E os homens também. O diabo tenta também as mulheres. O cara lá marombado, lá que os homens hoje estão usando praticamente quase calcinha, alguns homens bombados, né? Tudo bombado, estão usando quase calcinha. Não estão mais usando cueca que deveria usar. Daquele jeito, tudo marombado. Eu falei, meu Deus, a perna é só um caniço, né? Mas em cima parece um sorvetão, né? Tudo bem. Andando. Aí eu falei, não, bora colocar para cá. Mas tem que fugir do pecado. Sim ou não? Temos que fugir do pecado. Irmãos, na rede social, temos que ter limite, né? Olhar, não, eu tenho vestes nupciais. Meu Deus, eu tenho que tomar minhas vestes nupciais. Eu não posso ser o intruso no meio do reino. Irmãos, quem não segue? Meu Deus do céu. O convite aceito convite aceito não é presença garantida sem a transformação. O convite ele te faz, mas você tem que preparar as vestes, se permitir mudar as vestes. E essa parábola fala disso, de mudança. Eu tenho que ter um compromisso em mudar. Você tem um compromisso em mudar, em acordar e falar, hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Hoje eu vou me levantar e vou ser um marido melhor, um pastor melhor, um evangelista melhor, um diácono melhor, um líder melhor, um discípulo melhor, um irmão melhor, um filho melhor. Eu estava hoje, irmãos, lá em casa, né, a mamãe, aí eu olhei, ela fez a comida dela, né, a mãe é viúva, né, então eu tenho que fazer o máximo que eu posso, né, às vezes até faço menos, posso fazer mais. Mas hoje o Espírito falou no meu coração, limpe o fogão para sua mãe. Aí eu, tá bom. Aí eu peguei, eu tirei o vidro do fogão, tirei as bocas ali, aí fui, um por um. Limpei. Ficou um brinco. Aí eu vi a alegria dela. Vestes, eu não faço para me mostrar, não, vestes. Eu tinha que voltar para cá. Falei, não, o Espírito não ajude sua mãe, faça. Eu falei, tá bom. Aí, ô meu filho, obrigado por você ter limpado meu fogão e tal. Deu aquele grau. Temos que ajudar. Todo mês, irmãos, quando eu pego um valor, eu mando para minha mãe. Vestes de louvor. É bênção. E não é aquele negócio, não. Eu já dei meu dízimo. Não preciso dar para minha mãe. Não. O seu dízimo é uma coisa, meu amigo. A oferta para sua mãe é outra coisa. Não vem para ganhar com Deus, não. Fazer isso é não estar com as vestes nupciais no reino. Não pode dar um migué. Eu já dei meu dízimo, não vou. Não, meu irmão, é o mínimo, irmãos. Irmãos, tudo é dele, Salmo 24. Que tudo é dele, o Senhor que fez, tudo é dele. Você está administrando. E outras parábolas, que para gente não perder o foco aqui, fala que um dia o Senhor daquela vinha vai vir prestar conta, vai chamar os trabalhadores para prestar conta da vinha. Então, queridos, eu concluo essa palavra dizendo, como estão as suas vestes? O rei está chamando, e ele clama. E ele já preparou tudo. Querido, o pessoal sofre hoje com ansiedade. Sabe o que é ansiedade? É a pessoa não pensar com os olhos do reino. Não estou dizendo que mesmo o crente não pode estar ansioso, ele fica, mas automaticamente ele começa a pensar com o pensamento do reino. Poxa, eu estou muito preocupado com aquela dívida, estou preocupado com aquele problema, estou preocupado com aquela situação. Mas, Senhor, Tu está cuidando de tudo, o Senhor está na direção de tudo, o Senhor está comigo, o Senhor está na direção. E eu posso me acalmar. E o problema, irmão, não vai me matar. O problema é porque a pessoa pensa só no material. Meu irmão, ali é uma fonte eterna de bênçãos. A pessoa quer para ontem, calma, ora, e vai te ajudar. Amém, queridos? Então, qual é a promessa do reino? Que Ele vai estar conosco. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou. E as pessoas precisam ouvir essa palavra, irmãos. Quando alguém disser para você, uma vez um irmão recebeu na cara isso lá na congregação, meu irmão, eu vou para Jesus, mas tua vida vive com problema. Aí ele recuou. Ele não fale isso, meu irmão. Não se intimide, fala, meu irmão,
Eu posso até estar vivendo um problema financeiro apertado, mas tem uma diferença. Eu tenho paz e confio naquele que está mudando a minha situação. E eu preciso dizer isso. E eu te convido para te conhecer. Porque irmãos, ele fez algo na nossa vida. Ele fez. Fez ou não fez? Diga, o Senhor fez grandes coisas. Ele nos tirou, irmão, ele nos tirou do império das trevas. Para concluir, eu quero dizer que eu assisti um podcast, era um debate entre 2 rabinos e 2 pastores. Os pastores foram sensacionais, os rabinos também, mas um rabino ficou com uma dúvida o programa inteiro. E os pastores demoraram para responder a dúvida, não, demoraram para entender a dúvida dele e responderam quase no final. Mas perderam uma oportunidade de ganhar o rabino para Jesus. A pergunta do rabino era assim, todo o tempo assim, irmã. Meu Deus, me desculpa, é a irmã Socorro e o irmão André e Socorro. E meus líderes, deixa eu falar uma coisa aí, fala do programa para vocês. Eles perderam essa oportunidade de falar de Jesus para esse rabino. E a pergunta do rabino era o seguinte, tá, mas crê em Jesus, o que isso muda na minha vida? Para que Jesus? Ah, tudo bem, ele morreu por mim e tudo mais, mas no que isso influencia na minha vida? O que lá a pessoa que está na pobreza vai mudar a vida dela? E os pastores ficaram muito na teologia assim. Eu falei, cara, eu estou perdendo a oportunidade de evangelizar. Aí o que eu ia responder? Você vai falar, se alguém fizer uma pergunta assim para você, irmã Socorro, irmão André, meus pastores, vocês vão responder o seguinte, fala assim, meu filho, é o seguinte, vou te falar o que Jesus muda na sua vida. Eu ia falar para o rabino, eu falei, rabino, eu vou te falar o que Jesus muda na sua vida. Jesus, ele é o Messias. Ele é poderoso, ele foi enviado por Deus. Jesus nos prometeu a presença do Espírito do Eterno em nós. E essa presença, ela nos transforma. É isso que vai mudar a sua vida, rabino. E é o que vai mudar a vida daquela pessoa que está passando necessidade. Porque a presença do Espírito Santo nos traz consciência, autoconsciência do nosso estado como pecadores. Por que as pessoas não vivem uma vida melhor? Sabe por quê? Porque elas não querem mudar. Mudar é trabalhoso. Mudar é desafiador. Mas quando nós mudamos, tudo melhora. O convite das núpcias, das vestes, é falar, meu irmão, tira essa roupa velha. Veste, eu estou te dando vestes novas, só que a pessoa não quer vestir. Você é ou não é fruto de uma mudança? Se eu não mudasse, eu não estaria aqui. Eu deixei de ser um garoto mimado, preguiçoso, mentiroso, ganancioso e hipócrita. Deixei de ser um filho, um mau filho, dar dor de cabeça para meus pais. Deixei de ser um marido ruim para ser um marido melhor. Para ser um servo melhor. Por isso eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para dizer para você, vista as vestes do reino. Eu já sou crente, eu sei, mas eu preciso todo dia estar me revestindo do novo, do traje do reino, das roupas do reino, novos comportamentos, novas atitudes, mudanças, para que eu possa viver o melhor de Deus. Quem recebe essa palavra? Se você recebe, diga assim, eu recebo. Eu tomo posse da minha vida. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus Cristo.